Olá, olá, meus amigos, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Estamos nós aqui para a nossa terceira live do programa Saúde de Ferro. Hoje a gente vai falar sobre um dos pilares mais importantes aí, que é a questão da alimentação. Tá? E para falar desse assunto tão importante, nós temos hoje um convidado muito especial. Tá? Ele é médico, ele é pediatra, ele é pós-graduado em nutrologia e ele tem uma vasta experiência em modulação da microbiota intestinal, certo? O nosso convidado de hoje, além de todas essas prerrogativas, ele tem mais uma. É meu irmão de sangue, Cristiano Nader de Andrade Melo. Tá chegando aí para a gente bater esse papo hoje sobre microbiota intestinal e doenças crônico-degenerativas. Então, meu irmão já chegou aqui, o Cris, vou chamá-lo aqui para a gente começar a live e vai mandando aí, galera, vocês que conhecem, se beneficiar de conhecimento sobre esse assunto, clica no aviãozinho aí e vai disparando mensagem, convite para assistir essa live. Vai ser imperdível. Tá o cara aí, olha ele aí. Tá aí, meu irmão, Cristiano Nader de Andrade Melo. Esse é o cara. E aí, meu irmão, como é que tá? Tudo tranquilo, velho. Tudo bom? Sossegado. Tô vendo os chats aqui estão tampando um pouquinho, mas eu acho que é bom deixar as pessoas se manifestarem também, enfim, né? Eu acho que é legal. Isso, beleza. Se começar a atrapalhar muito, a gente segura um pouquinho os comentários, depois a gente abre de novo. Não, mas beleza? Tá tranquilo. Isso aí. Bom, vamos lá, gente. A galera tá chegando aí para a gente começar esse bate-papo. Então, já estava te apresentando aqui, meu irmão, para minha audiência. E também vou fazer uma apresentação minha para a sua audiência. Deixa só a galera terminar de chegar aí. Mas o assunto de hoje é um assunto relevante demais, que é a relação da microbiota intestinal e das doenças crônico-degenerativas. Eu acho que quando a gente fala de saúde preventiva e também de saúde integrativa, ter esse conhecimento, sair dessa ignorância no bom sentido, é fundamental para que as pessoas aprendam a como cuidar melhor da saúde, já que, enfim, a gente nunca teve numa época que a gente precisa tanto se preocupar com a saúde como a de hoje, né? Então, eu queria que você começasse aí, meu irmão, fazendo a sua apresentação aí para a nossa audiência aí. Fala um pouquinho de você, fala um pouquinho do seu trabalho, manda bala. Estamos aqui ouvindo. O som tá bom? O som tá legal? Tá bom, tá Tá bom? tranquilo. Então tá. Manda bala aí, vamos lá. Você tá me ouvindo bem? Tá, o som tá ótimo aqui também. Beleza. Então, Beleza. quem não me conhece, eu sou irmão do Maurício, né? E aí, vou chamar ele de Maurício, porque eu chamo ele de Bá, né? É Bá, de Baíço, né? Eu sou médico, sou pediatra, sou formado pela UNB. E como pediatra, eu fui me interessando cada vez mais por alimentação. Em 2018, eu fiz uma pós-graduação em nutrologia funcional pela Abram. Nessa pós-graduação, eu conheci o Dr. Murilo Pereira, que é uma pessoa ícone em termos de modulação intestinal. Fiz o curso de modulação intestinal com ele. Através do curso de modulação intestinal dele, eu conheci um outro ícone da medicina funcional, da nutrição funcional, que é o Dr. Gabriel de Carvalho. E aí estou fazendo atualmente a pós-graduação em nutrição funcional com o Dr. Gabriel de Carvalho. Então, na verdade, o que eu estou buscando com isso? Eu estou buscando o resgate da saúde, né? Então, eu tento, como pediatra, a gente enxerga a criança como um ser que precisa mais ser cuidado em relação à saúde do que à doença. Então, a gente tenta preservar a saúde da criança, atuando nos pontos de
de equilíbrio, nos pontos de fortalecimento da manutenção dessa saúde, para não deixar com que a criança chegue a um estado de doença que aí a gente precise tratar. Então, enfim, eu vejo que depois da descoberta da epigenética, da programação metabólica, o pediatra hoje ele é o mais precoce dos geriatras, e aí tem tudo em relação com o que a gente está conversando hoje. E a minha função é essa, é pegar a criança e tentar dar um futuro saudável para ela, para que ela não chegue aos 30, 40, 50 com diabetes, com hipertensão, com resistência à insulina, essas coisas todas que a gente sabe. Verdade. E a gente tem percebido, né, que cada vez mais cedo, as crianças têm adquirido doenças que antigamente eram exclusivas dos adultos. Então, diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, depressão, e aí vai uma sequência de fatores aí. Então, você já respondeu, de certa forma, uma primeira pergunta que eu ia te fazer, que é o seguinte: o que mudou na sua conduta como médico depois que você estudou e você se especializou em nutrologia? E o que isso alterou, o que isso modificou nas suas orientações, na sua conduta como médico? Então, como eu tinha dito, né? Como pediatra, a gente sempre procurou manter a saúde da criança. Tentar alcançar um futuro saudável para ela. Eu acho que o que a nutrologia fez, o que a modulação intestinal fez, o que a nutrição funcional está fazendo, é me dar armas para conseguir fazer isso de uma forma mais mensurável, né? E, na verdade, o que eu tenho hoje de arma é entender como que a nossa genética nos preparou para prosperar, né? Não é à toa que a gente é a espécie dominante no planeta, né? Então, o que a nossa genética fez para que a gente fosse essa espécie dominante e como que eu tento manter essa genética atuando para manter o meu excelente estado de saúde e prosperar como espécie, né? Então, o que mudou na minha atuação é isso, é ter mais armas para conseguir manter esse estado de saúde que eu tanto busco. Legal, bacana. Esses dias eu li uma postagem de uma médica da medicina integrativa e ela dizendo assim na postagem dela que quando ela se especializou em medicina integrativa, ela passou a se sentir uma poliglota dentro da medicina. Então, eu acho que foi uma postagem muito interessante. Por quê? Porque, como regra geral, e obviamente que existem exceções, você é uma delas, tá? Como regra geral, o médico tem uma preocupação básica em tratar o sintoma e sanar o sintoma, tá? E quando você começa realmente a estudar e aplicar os princípios da medicina integrativa, da saúde integrativa, você passa a se preocupar não só em sanar o sintoma, você passa a se preocupar em por que essa pessoa desenvolveu esse sintoma. E eu acho que esse é o grande X da questão. Acho que é por isso que essa profissional falou que ela se sente uma poliglota, porque você começa a ter um mindset voltado não só para tratamento da doença, mas como você bem falou aí no começo, para preservação da saúde. Então, isso é muito importante e esse assunto de hoje, esse tema de hoje, é justamente extremamente interligado à manutenção da saúde, né? A gente sabe da importância que a microbiota intestinal tem para a nossa saúde sistêmica, né, como um todo. E eu queria, primeiramente, que para a gente já entrar no tema da live, que você explicasse aí para a nossa audiência. Antes disso, eu vou abrir aqui um parênteses, porque eu não me apresentei para a sua audiência, né? Gente, meu nome é Maurício Nader, eu sou graduado em Educação Física, sou pós-graduado em Fisiologia. Hoje eu dou consultoria em saúde preventiva e saúde integrativa, tá? Então eu faço um trabalho voltado justamente para a manutenção e para a recuperação da saúde daqueles que por acaso estão perdendo saúde, baseado em ajustar, em reprogramar os pilares que sustentam nossa saúde,
que basicamente são atividade física, alimentação, hidratação, sono, controle de estresse e exposição ao sol. Então, feita essa breve apresentação aí, voltando à pergunta, o que é microbiota intestinal e por que ela é tão importante para a preservação da nossa saúde e para a redução dos riscos de doenças crônico-degenerativas? Muito bem. Então, há muito tempo se sabe que o nosso intestino ele não é um lugar estéril, né? Ele é povoado por várias bactérias e há algum tempo atrás, até algum tempo atrás, a gente não conseguia medir essas bactérias, né? Então, o único exame que a gente tinha para medir isso era o exame coprológico, né? A gente fazia uma coprocultura. Então, você pegava o cocô e ia fazer uma cultura do cocô e ver o que crescia ali. Só que o problema desse exame é que você só conseguia identificar as bactérias que tivessem atividade de multiplicação viável depois de colhidas as fezes. Então, era um exame muito pouco específico e pouco abrangente. E aí, depois do advento da tecnologia do 16S-RNA, a gente conseguiu medir, a gente conseguiu identificar DNA, RNA de outras bactérias e a gente conseguia saber quais são as bactérias que estavam povoando o nosso intestino. Então, microbiota intestinal é o termo que a gente usa para se referir à população de micro-organismos que a gente tem no nosso intestino e que estão em simbiose, que estão em equilíbrio com o nosso organismo. Então, aí a gente abrange essencialmente as bactérias, mas já se fala em micobiota, de fungos. Então, você tem fungos no nosso intestino e também você tem vírus no nosso intestino. Então, você vai equilibrando todos esses fatores. E aí, se a gente pontuar aqui que para cada célula do meu organismo eu tenho de 3 a 10 vezes mais bactérias, ou germes, ou micro-organismos no meu intestino, isso já mostra a importância que eles têm, porque eles não estão aí à toa, né? Então, se para cada célula eu tenho 3 vezes mais bactérias, tem alguma coisa acontecendo. E se a gente for analisar o material genético do nosso organismo, eu vou dizer que tem 100 vezes mais, tá? Material genético de micro-organismos do que o nosso próprio material genético. Então, é muito gene atuando ali no meu intestino e que tem relação com a nossa imunidade. Então, eu vou aproveitar aqui e me estender um pouquinho, porque eu sou falador. Manda bala. Seguinte, o nosso intestino, para ficar mais simples para as pessoas entenderem, o nosso intestino é a área do nosso corpo que tem maior contato com o meio externo. Pode parecer estranho, né? Muitas pessoas podem pensar que seria a pele, né? O nosso maior área de contato com o meio externo, mas a pele abrange pouco mais de 2 metros quadrados, é muito pouquinho, né? Quando você pega a área de epitélio respiratório, você já consegue uma área aproximada de 9 metros quadrados. E aí a área do intestino, ela dá o tamanho mais ou menos de uma quadra de tênis. Então, o tamanho da nossa área exposta ao meio ambiente do intestino é muito maior do que qualquer outra. E aí, não à toa, 70% a 80% das células imunológicas estão no intestino. E aí o intestino, ele se tornou a área de maior vigilância do nosso corpo. Então, tudo que vem de fora para o nosso corpo, a maioria entra através da boca e vai passar pelo intestino, e esse nosso intestino precisa ter uma vigilância para que as coisas que sirvam para o nosso organismo entrem corrente sanguínea dentro e sejam distribuídas para as células, e as coisas que não prestam sejam jogadas para fora. E para isso o nosso organismo criou um meio de controle, e eu poderia dizer que os soldados, né, os soldados de controle aí, muitos deles,
né, são a microbiota intestinal. Então, já para não falar muito também, mas a microbiota intestinal é aquele bedel que está ali na escola, decidindo se o aluno entra para dentro da escola ou se a pessoa que não é para entrar fica do lado da escola. Ele está protegendo aí o que acontece com o nosso organismo. É muito simplório falar isso, mas tem muito mais outras funções, funções metabólicas, funções imunomoduladoras, enfim, são várias aí, mas eu vou deixar você falar um pouquinho também. É isso. Eu gosto de explicar para os meus alunos, pacientes, que basicamente se você mora num apartamento, num prédio, num condomínio, é o porteiro do teu condomínio, né? Então ele vai, bom, esse aqui é morador, esse aqui eu conheço, esse é bom elemento, esse pode entrar, esse aqui eu não sei quem é, pera lá. Então esse aqui eu preciso pelo menos fazer uma identificação dele. Para aqui, quem você é, né, de onde você vem, para onde você vai. Então, basicamente, essa é a função principal aí, dentre tantas que você falou, mas é uma das funções principais aí da microbiota, ela fazer essa seleção. O que eu vou absorver, o que eu vou excretar. E quando a gente sabe que quando a microbiota faz essa função muito bem realizada, quando a microbiota está saudável, ela consegue com excelência realizar essa função de absorção e de excreção do que é necessário e do que é desnecessário. Mas a gente sabe também que existem alguns fatores que causam um processo que a gente chama de hiperpermeabilidade intestinal, tá? Com uma consequência de desbiose intestinal, e que eu gosto de usar a metáfora, que é como se fosse, quando esse processo acontece, é como se fosse basicamente o seguinte: você tem lá o seu condomínio, você tem o porteiro, você tem duas entradas, tá? Quando isso acontece, é como se algum engenheiro construísse mais 15 entradas no seu prédio, no seu condomínio. Não tem só a prumada A e B, ela vai de A, B, C até a letra Z aí. E aí, obviamente, que o critério de separação, de controle do que entra e do que sai vai ficar prejudicado, porque você tem várias outras portas de entrada, né? Então, é mais ou menos isso mesmo, não é? Então, é mais ou menos isso, né? Então, voltando o que eu estava falando, que o nosso intestino, sistema imunológico, microbiota, foi feito para reconhecer o que é amigo e o que é estranho. Uma das maneiras do intestino reconhecer isso é através de receptores chamados de PRR, são receptores de reconhecimento de padrão, tá? É como se você tivesse um padrão de pessoas, um padrão de moléculas e que você conseguisse reconhecer. Através desses receptores, o nosso organismo consegue identificar o que é amistoso e o que é agressor para o nosso organismo. E aí, dependendo do que seja, essa absorção vai ser feita por dentro da célula, entre uma célula e outra, através de canais iônicos. E quando o nosso organismo reconhece alguma substância estranha, ele ativa todo um sistema de proteção e de defesa que faz com que o nosso organismo comece a reparar. Então, vamos fazer uma analogia aqui, imaginar que o buraco do nosso intestino, por onde circula a comida, seja a rua da sua casa. Então, você vai imaginar uma rua cheia de casas, né? As casas todas com muro, cerca elétrica, toda protegida, com porteiro, tudo bonitinho. Então, quando um alimento está circulando ali, e aquele alimento é benéfico ao seu organismo, existem células que conseguem captar esse alimento, como, por exemplo, as células dendríticas, e elas pegam esse alimento e mostram essa substância e mostram para os outros componentes do sistema imunológico, como os linfócitos reguladores, os neutrófilos, enfim, e você estimula uma formação de um processo de tolerância. Então, vamos imaginar que você pegou uma molécula de, sei lá, uma vitamina B2, tá? Que veio de um vegetal, enfim. Você apresentou para essa molécula e o linfócito reconheceu e falou, não, eu vou tolerar isso porque essa molécula é benéfica para o meu organismo. Eu vou tolerar o brócolis porque ele é benéfico para o meu organismo.
Eu vou tolerar a abóbora, maravilha. Quando você reconhece, por exemplo, um aditivo alimentar, aquilo é estranho para o nosso organismo. Então, ao apresentar isso para o meu linfócito, o meu linfócito fala, opa, isso não devia estar aqui. Então, ele ativa toda uma rede de alerta para que aquilo seja reconhecido e combatido. E como que o nosso organismo combate isso? Através de um processo chamado de inflamação. Então, você ativa citocinas inflamatórias, que são substâncias químicas que servem para as células conversarem entre si, e elas se ativam contra aquela substância maléfica. Agora, quando você tem o muro da sua casa bem bonitinho, isso é um processo que tem início, meio e fim, e que ele está controlado. O que acontece, como o Bá falou aí, na permeabilidade intestinal, é que à medida em que você vai ingerindo substâncias agressoras, esse muro que divide o buraco do seu intestino, do seu sangue, do seu sistema imunológico, e aí nessa analogia que a gente está falando, é como se fosse o muro da nossa casa, ele começa a ser esburacado. Então, se antes só se podia entrar através da porta ou do portão da garagem, você começa a ter outros buracos, e através desses outros buracos, essas substâncias vão entrando no nosso organismo. E aí você imagina a pessoa que está dentro de casa e que antes tinha o porteiro eletrônico, tinha um check-up de segurança, e de repente vê a cabeça de um ladrão ali entrando pelo muro da sua garagem, pelo muro da sua casa. Naturalmente, você vai ativar um sistema de alerta, já vai ligar para a polícia, já vai chamar o seu marido, já vai pegar um rolo de macarrão para bater na cabeça do sujeito. E essa atuação, quando a gente transporta para um contexto celular, é uma produção de citocinas inflamatórias. E aí isso promove, quando você, por exemplo, uma das substâncias inflamatórias, ou melhor, uma não, a principal delas é o NF-κB. O NF-κB ele é um fator de transcrição, né? Que, na verdade, o que é um fator de transcrição? É uma substância que vai no núcleo da célula, que se liga ao DNA e que fala para o DNA, eu preciso fabricar substâncias inflamatórias. Eu preciso fabricar interleucina 6, eu preciso fabricar TNF-alfa, eu preciso fabricar interleucina 23, várias outras interleucinas que vão promover um processo de inflamação. E aí você começa a reter mais líquido, você começa a pressionar a vasculatura, você começa a ter mais oxidação de gorduras, e essas gorduras vão começar a ser depositadas na parede das artérias, ocasionando formação de ateromas. Você começa a ter substâncias miocontráteis que vão constringir a vasculatura, aumentando pressão arterial, né? Então, tudo isso vai acontecendo. E aí, se a gente imaginar que, por exemplo, o intestino tem uma ligação neurológica com o cérebro, né? Ao promover essa inflamação, você muda também a característica de neurotransmissores que são produzidos pelo intestino, e essa informação chega lá no QG, né, no cérebro, fala, olha, tem muita coisa errada acontecendo. E aí o que eu explico para meus pacientes é que essa comunicação de cérebro para o intestino, ela não é uma via de mão dupla de mesma largura. Ela é 90% de baixo para cima e 10% de cima para baixo. Então, quando você está ansioso porque tem uma prova, uma viagem para fazer e dá aquela diarreia, isso é 10% do efeito. Agora, imagina o que o seu intestino está sofrendo de ansiedade quando ele encontra um miojo e como que ele informa isso para o cérebro. E aí é natural a pessoa ficar agitada, com insônia, com depressão, com pensamentos suicidas, enfim, as manifestações são das mais variáveis. Mas o ponto básico, que é o que a gente quer tratar aqui, é que você subverteu a sua genética. A sua genética não foi feita para que você tivesse contato com substâncias agressoras para o seu intestino todos os dias.
né? De vez em quando vai acontecer alguma coisa ali, você inflama, repara e desinflama, volta ao estado normal. Mas é aquela coisa. Hoje se fala muito em... como é que é o termo, gente? Assédio moral. Então, você imagina uma pessoa sofrendo assédio moral todo dia no trabalho. Então, vem alguém e fala lá, olha, isso para aqui, você faz mal o seu trabalho, você é um péssimo funcionário, você é uma porcaria, você não presta, e não sei o que lá. Se fosse um dia só, a pessoa absorve, tem uma certa crítica, às vezes é construtiva, consegue melhorar a produção e resolve. Mas todo dia, todo dia, todo dia, você acaba deixando a pessoa louca, né? E o nosso intestino é assim. Quando você vai expondo ele todos os dias as substâncias que são contra a nossa genética, naturalmente você vai promover esse estado inflamatório e as manifestações podem ser das mais diversas possíveis. Sistema nervoso, cardiovascular, sistema intestinal, respiratório, pele, endocrinológico, tudo pode acontecer porque a sua central da imunidade está sendo atacada o tempo inteiro. Então, o organismo fica querendo se defender de toda forma. Então, basicamente, é isso que acontece. Toda vez que você vai contra o que a sua genética te preparou para fazer, e especialmente numa quantidade exagerada, você vai reagir. E o que a medicina tradicional não consegue entender ainda é que essa percepção, né, ela precisa ser mais acurada. A medicina tradicional entende, olha, eu tenho uma alteração, mas não está preenchendo o critério de doença, então não vou fazer nada, está tudo dentro da referência, está normal. Aí quando eu tenho uma doença, eu dou remédio e trato a doença, e, como você bem falou, não necessariamente tratando a causa, mas tratando o sintoma. E o que a medicina funcional ou integrativa, enfim, né, essa área de saúde preventiva quer fazer é descobrir qual é a causa, atuar na causa para que eu não sofra consequência. Perfeito. Maravilha, excelente explicação, uma aula. E aí é o seguinte, a tua imagem aqui está travada para mim. Eu estou ouvindo teu áudio perfeitamente, mas a sua imagem travou. Então eu queria que o pessoal aí digitasse aí para mim se estão conseguindo a imagem sua tá boa, se não está travada, se é só aqui para mim. A galera pode dar esse feedback aí pra gente. E aí, pra gente poder dar continuidade aí na live. Vou mudar para o 4G, tá? Pode ser que caia e volte. Vamos ver aqui. Tá joia, beleza, tranquilo. Se por acaso cair, galera, vocês estão conseguindo visualizar aí o Cris bem? Tô mexendo? Uma espectadora aqui disse que não travou, tudo normal. Então só travou para mim. Como eu tô te ouvindo, tudo normal. E eu também não faço questão. Como eu tô te ouvindo bem, vamos tocar o barco aqui, daqui a pouco sua imagem libera. Mas vamos lá. O meu aqui tá, a conexão aqui minha tá ok. Então vamos lá. Bom, excelente explicação aí que você deu. E aí eu acho até que é interessante a gente entrar no conceito de órgão-choque, porque tem uma frase de um dos meus mentores, Fernando Teixeira, que ele fala que diferente de Las Vegas, o que acontece no intestino não fica lá no intestino. O pessoal que vai a Las Vegas diz que o que acontece lá, fica lá. No intestino não é assim que funciona. O que acontece no intestino acaba, vamos dizer assim, extravasando para outros tecidos, outros órgãos, outros sistemas. E o conceito de órgão-choque é justamente para que a gente possa explicar essa condição. Então, eu gosto muito de usar metáfora e gosto muito de fazer analogia. Então, basicamente a questão do órgão-choque é como se acontecesse o seguinte: o seu intestino exposto a esses agentes agressores por demasiado tempo, em um determinado momento é como se ele chegasse para o restante do seu organismo, do seu sistema, e dissesse assim: gente, é o seguinte, eu já estou cansado aqui de lidar com esses agentes agressores por tanto tempo sozinho. Então eu vou precisar da ajuda de vocês. E quando o intestino manda essa comunicação, dispara essa comunicação para o seu organismo, que tem esse sistema imunológico interligado, o que acontece basicamente é que, vamos dizer, a gente tem essa microbiota intestinal, nós temos barreiras com a mesma função dela em várias outras partes do corpo. Como você falou no cérebro, a barreira hematoencefálica,
as mucosas, seja genital, seja nasal, e você tem barreiras no epitélio pulmonar, enfim. Então, o órgão que, vamos dizer assim, se predispõe a falar assim, levantar o dedinho e falar assim, intestino, eu vou te ajudar. Eu vou também acionar aqui meu sistema imune para te dar um reforço. Só que a resposta imunológica, ela é por si só inflamatória. Então, esse órgão que, vamos dizer assim, mais predisposto geneticamente a te trazer algum problema, a te trazer alguma doença, é o que a gente chama de órgão-choque. É o órgão que se manifesta no sentido de vou ajudar você, intestino, a combater esses agentes agressores, tá? E ele inflama. Então, muitas vezes, quando você desenvolve essas ites de repetição, gastrite, uma bronquite, uma encefalite, grande parte das vezes ela está se originando do intestino. Tá? Então, isso também é muito importante a gente salientar e entrar num assunto também que você bem salientou aí, nosso grande objeto hoje é falar de alimentação, tá? E a gente sabe que a questão inflamatória, essa questão dessa desbiose intestinal, dessa hiperpermeabilidade intestinal, que é onde começa todo esse processo de desenvolvimento das doenças crônico-degenerativas, né? E aí por isso é que eu quis falar do órgão-choque, que não é só a alimentação um único fator causador de alterações na microbiota intestinal. Existem outros fatores também, alguns medicamentos, depois eu queria que você falasse sobre isso, tá? E também o estresse emocional frequente pode sim causar uma alteração na microbiota intestinal. Não é isso? Exatamente. A sua fala travou um pouquinho, mas eu entendi. E a minha tela está escurecendo e voltando. Será que para a galera aí continua normal? Porque para mim seu áudio está perfeito, mas sua imagem continua travada. Pois é, a Gente, minha tela vocês ficou estão... até mais escura agora, mas enfim, tá dando para ver. Tá, eu estou te Mas ouvindo perfeitamente, só tua o que imagem que realmente acontece? travou para mim. Deixa eu tentar tirar aqui e voltar. Veja se apareceu agora. Ainda tá sem me ver? Mais uma vez digitaram aqui que está tudo normal. Então, bom, como a live é basicamente para nossa audiência, e eu estou te ouvindo bem, eu acho que, e como Então, nós vamos lá. gravar, eu acho que convém a gente tocar o barco aí. Beleza? Beleza. O que acontece é o seguinte, esse sistema imunológico que eu mencionei, que está no intestino, ele tem uma sigla, que é o GAUT, tá? O GAUT, o G é de gut, né? O A é de associado, o L é de linfóide e o T de tecido. Então, é um tecido linfóide associado ao intestino, tá? Ele diria que é o QG central, né, do nosso exército imunológico. Mas existem os MALTs, né, que são sistemas linfóides associados, os tecidos linfóides associados à mucosa, tá? M de mucosa. E aí você tem mucosa respiratória, você tem mucosa né, na pele, você tem a epiderme, a derme. Então, ali você tem tecido linfóide também. Então, mucosa urogenital. Então, onde tiver mucosa, onde o nosso organismo tiver contato com o meio externo, vai ter um sistema imunológico associado ali para fazer esse controle, tá? E aí, de uns tempos para cá, a gente descobriu que existe uma inflamação chamada de inflamação estéril. Ou seja, você não tem bactéria, né? Você não tem micro-organismo relacionado, e que essa inflamação estéril, ela acontece de acordo com o seu estado neurológico, no sentido do seu estado emocional, melhor dizendo, né? Quando você fica ansioso, preocupado, com medo, né? O seu sistema neurológico vai produzir moléculas chamadas de DAMPs,
Lembra que eu tinha falado do receptor de reconhecimento de padrão, tá? Então, o DAMP essa sigla vem de padrão molecular Entendi. associado ao perigo, tá? É o D de Uhum. danger, né? Então, padrão molecular associado ao perigo. E esse danger, né? Esse DAMP, ele pode se manifestar no sistema imunológico causando a mesma inflamação. Então, às vezes, você não precisa de uma coisa específica, de uma bactéria agindo, de uma microbiota desequilibrada no intestino para se inflamar. Basta você estar emocionalmente desequilibrado, né? E aí a gente fala muito das terapias que reequilibram, né? A meditação, e as outras, Chantala, enfim, várias terapias que vão reequilibrar a gente emocionalmente. Então é importante a gente saber que também existe isso para desequilibrar. E a outra pergunta que você fez era em relação a quê, Velho? Eu estava falando dos fatores aí que podem causar essa resposta inflamatória, né? Então, é a alimentação, o estresse e alguns medicamentos, que a gente sabe que também podem causar aí alguma alteração na microbiota, né? Então, ninguém melhor do que um médico para falar disso para a gente. E depois eu vou entrar um pouquinho mais a fundo nesse assunto aí de estresse, mas o principal é a alimentação. Mas manda Tá, lá, fala da questão dos medicamentos também. tá. Medicamento, por natureza, ele é uma substância sintética, né? Ele é uma substância química e ele não é reconhecido naturalmente pelo meu organismo. Então, assim, eu vou usar a medicação quando eu tiver um desequilíbrio que passou do normal. E aí eu tento voltar esse desequilíbrio para o normal, para que o meu sistema imunológico normal consiga me reequilibrar. Basicamente seria isso. Só que assim, as medicações têm um potencial muito grande de mudar a microbiota intestinal. Então, por exemplo, recentemente eu li um artigo que falava sobre os adoçantes. E aí, por muitos anos, a gente considerava os adoçantes substâncias seguras, porque quando você ia dosar o adoçante na urina, você percebia que a molécula do adoçante era exatamente da mesma forma que a molécula que você ingeriu, ou seja, ela não sofria metabolização. Mas aí esse estudo resolveu fazer o seguinte: eu vou dar água com adoçante para os ratinhos e vou dar uma água com açúcar para outros ratinhos. E aí vamos ver como é que fica. E eles viram que os ratinhos que tomavam água com adoçante, eles tinham um pico de glicose maior e aumentavam a produção de citocinas inflamatórias. Então, o que, que acontecia? Depois, os pesquisadores foram avançando nos estudos e descobriram que o adoçante, mesmo que não fosse metabolizado pelo nosso organismo, ele causava alterações na microbiota intestinal e essas alterações na microbiota sinalizavam para o sistema imunológico para produzir fatores inflamatórios. E esses fatores inflamatórios aumentavam a resistência à insulina, fazendo com que a glicose ficasse mais alta, aumentavam fatores relacionados à dislipidemia, a colesterol alto, a esteatose Síndrome hepática, metabólica, né? síndrome metabólica, essas coisas todas. Então, assim, aí a gente vê que não necessariamente uma substância tem que ser metabolizada pelo meu corpo para me fazer mal, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado na hora de passar medicação para que a gente consiga resolver o sintoma no limite a partir do qual eu consiga tratar a causa. Porque às vezes eu preciso atuar no sintoma, tá? Mas viver atuando no sintoma é esquecer a causa. E aí a gente não consegue resolver isso, tá? Então, toda vez que a gente usa uma medicação, você está indo pelo atalho, né? Falar, eu não quero sentir esse sintoma, né? Então, às vezes você fala com o paciente, e o pior é que as comidas são feitas, né? Os aditivos são feitos para que sejam extremamente viciantes, extremamente gostosos.
Então você fala para um paciente seu, Os olha, fatores opioides, né? Os fatores opioides aí. o miojo não é bom para sua saúde. Ai, doutor, mas é tão gostoso, um macarrãozinho com miojo, assim, eu boto um temperinho, nossa, aquilo é maravilhoso. Mas aquilo ali está cheio de glutamato que vai te deixar com as vias neurológicas todas estimuladas, e aí você não consegue nem relaxar para conseguir dormir, ou relaxar para conseguir se concentrar no livro. Aí a pessoa está lendo um livro, mas o barulho de fora incomoda, e ela não consegue ler e se concentrar, vai ver o barulho de fora. Outra coisa que está acontecendo lá de cá também vai, e no final você não entende o que estava escrito no livro. Então, você perde a sua capacidade de compreensão porque você precisa desligar algumas coisas para se concentrar em outras, né? E isso tudo é mediado pela microbiota porque é ela quem fabrica neurotransmissor, né? E você tem várias espécies no seu organismo. Então, você vai decidir quem que você vai alimentar e quem que você não vai alimentar. Naquela analogia que a gente fez no início da aula, da live, onde você tem a rua e as casas, imagina que nessa rua estão circulando pessoas sei lá, um bloco de carnaval alegre, feliz, com músicas legais. E aí você vai lá no seu jardim, atrás do muro, e encontra confete, serpentina, recadinhos de amor. Você fala, gente, que vizinhança maravilhosa. Eu quero ficar aqui para sempre, né? Então, esse confete, esse serpentina, os bilhetinhos, são sinais que as bactérias boas transmitem ao sistema imunológico de que está tudo bem, tudo equilibrado. Do outro lado, se você vai no seu jardim, na beira do seu muro, né, pegar uma correspondência e encontra cartucho de munição, né, bala de revólver, enfim, essas coisas, você vai falar, olha, essa vizinhança está bem perigosa, o negócio está feio aqui, a gente precisa aumentar a nossa proteção. E aí você vai viver com mais medo, trancando janela, botando cerca elétrica, preocupada com tudo, saindo da garagem feito um louco, né? Então, esse estado, a longo prazo, só vai te trazer doença, porque você não consegue se reequilibrar de novo. E tudo começou lá na microbiota, né? E até que você sinta esse sintoma, muita coisa bioquímica já aconteceu. Então, a melhor coisa que você pode fazer é deixar de ter esse hábito de vida insalubre, ainda que você não sinta nada, com essa desculpa de que eu não estou sentindo nada, não vai acontecer nada. Bioquimicamente está acontecendo. E até antes de apresentar nos exames laboratoriais, você tem alterações bioquímicas que não são perceptíveis, mas que as células já estão reagindo. Então, é mais uma reflexão para que a gente pense nisso e tente dar para o nosso corpo o que Deus fez, né? Eu falo com as minhas crianças. Deus fez um mundo tão bonito, com praia, montanha, campos, cachoeiras, enfim, e botou tanta comida para a gente comer, para agradar todos os gostos, e a gente não quer comer o que Deus fez para a gente quer comer o que o homem fez. É hambúrguer, é Doritos, é miojo, é sorvete, essas tranqueiras todas. E aí, se isso fosse bom, Deus tinha feito, né? Então... É verdade. É verdade. Eu gosto de dizer que as doenças crônico-degenerativas, e aí vamos falar de Alzheimer, de Parkinson, de diabetes, de cardiopatia, enfim, de doença autoimune, de fibromialgia, enfim, nós vamos falar uma lista enorme aqui, elas são preparadas em banho-maria. Né? Você não dorme normal e acorda com câncer, você não dorme saudável e acorda com Alzheimer, isso não acontece. Esse processo é um processo extremamente lento, né? Mas que é contínuo. Né? E aí a gente tem essa relação justamente da inflamação de baixo grau. De baixo grau eu não percebo nenhum sintoma, não correlaciono nenhum sintoma, mas ela está ali, constantemente. É a tal da água mole e pedra dura. Né? Então, ainda que você não esteja sentindo nada ou relacionando os seus sintomas, você está ali cozinhando em banho-maria aquela doença que uma hora ela se manifesta. Né? E a gente sabe muito bem que a relação da microbiota intestinal, por ser o nosso grande órgão responsável por sistema imunológico e, consequentemente, por disparo inflamatório,
é sim o grande fator de risco para aumentar aí as probabilidades de doenças crônico-degenerativas. Obviamente que existe o fator genético, né? A gente não pode ignorar a predisposição genética, mas o que a gente vê hoje é que as pessoas colocam a culpa de tudo na genética, né? Não, isso foi porque eu tenho um avô que teve infarto, meu pai teve infarto, eu vou ter infarto. Mas eu falo que a genética é a arma e que a inflamação basicamente é o gatilho. Então, uma arma sem gatilho ela não vai fazer mal para ninguém, tá? E eu queria voltar rapidinho aqui só no assunto do estresse, tá? Porque é um outro fator de disparo inflamatório e que a gente, consequentemente, desenvolvimento de doença crônico-degenerativa. E eu gosto de fazer analogias, então eu digo o seguinte, quando você está com esse estresse constante, frequente na sua vida, o que acontece basicamente é que a gente tem o que a gente chama de sistema nervoso autônomo, o parasimpático e o simpático. E esse sistema nervoso autônomo simpático é o nosso sistema de estado de vigília, de estado de alerta, que joga a gente para o modo de fuga ou luta, e é o sistema ativado quando você está com nível de estresse muito frequente, muito crônico. E aí o que acontece? Quando você está com nível de estresse elevado, o seu organismo trabalha prioritariamente para te manter, para que você sobreviva, certo? Então ele está identificando ali que você está numa situação de ameaça, que você vai fugir de um leão, né, que você vai fugir de um predador, e o que acontece? Ele vai priorizar os órgãos e os tecidos que vão ser utilizados num sistema de fuga ou luta. Então ele vai demandar mais... E a gente vai utilizar para fugir ou para lutar. E nesse momento, ele também diminui o fornecimento de nutrientes de oxigênio de sangue para os órgãos e tecidos que não vão ser necessários no momento de fuga ou luta, como, por exemplo, o intestino. Tá? Ninguém vai fugir de um leão e no meio do processo você vai parar e você vai se alimentar. Né? Isso não existe. Então, o que acontece? O seu sistema ele desliga um pouquinho, diminui a ação do seu intestino e, consequentemente, o que acontece? Os alimentos que você consome, você acaba tendo uma má digestibilidade e a gente sabe que alimento mal digerido é comida de bactéria ruim, é comida de fungo, que é hipoglicemiante e que aí você começa a desenvolver todo um quadro de alteração. Então, além da questão intestinal, também tem a questão do sistema reprodutor, que também não vai ser utilizado no momento que você está fugindo de um leão. Ninguém vai parar para se reproduzir no momento de uma fuga ou luta. Então, ele também diminui a ação no nosso sistema... Estava falando do sistema? Reprodutor. Sistema reprodutor, e aí a sua libido cai, aí você pode desenvolver uma impotência sexual, cai a sua fertilidade, né, com esse estresse crônico frequente. E também acontece a mesma coisa com o sistema imunológico. Né? O estresse é imunossupressor, então também o seu corpo se prepara muito mais para combater o agente externo do que para combater o agente interno. Então, o seu sistema imunológico também ele tem uma via metabólica reduzida por conta da questão do estresse e você fica mais exposto a desenvolver doenças. Então, muitas vezes, o gatilho responsável pelo desenvolvimento de algum quadro de sintomatologia mais crônica e de alguma doença também tem relação com o estresse justamente por todo esse processo. Então, eu falo muito para os meus alunos, gente, pelo amor de Deus, não toma café da manhã assistindo noticiário, não almoça assistindo Balanço Geral, que é um programa, para quem não é de Brasília, é um programa que só mostra assassinato. Porque o que acontece é que você vai piorar a sua digestibilidade nesse processo e você também está tendo um gatilho ali para disparar a inflamação. Então, assim, é bom a gente ressaltar isso para que a gente... O grande tema da live é a alimentação, e eu acho que, assim, o principal fator relacionado ao desenvolvimento de alterações na microbiota intestinal, consequentemente inflamação e doença crônica, mas o estresse precisa ser ressaltado e o uso de alguns medicamentos de uma forma indiscriminada, como a gente sabe, os antibióticos, que tem qualquer coisa os antibióticos, os inibidores de bomba de prótons, que também vão alterar o pH do seu intestino, do seu estômago e vão piorar
a sua capacidade digestiva, além de facilitar o transporte de patógenos por ali. Então, a gente tem que ressaltar isso também, que é muito importante. E aí, eu queria fazer uma palhinha aqui que eu acho muito importante, entrando um pouquinho mais na sua área de uma forma mais específica. Com certeza tem muita mamãe e muito papai aí assistindo a live. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente já está caminhando para o final, de como e a partir de que momento essa microbiota intestinal ela começa a ser formada no ser humano, quais são as oportunidades que você tem de formação dessa microbiota intestinal, tá? E também de que forma a gente pode melhorar essa construção da imunidade da pessoa para o longo da vida, e a gente sabe que tem estudos que mostram que isso passa de geração para geração. O impacto é tão grande que o que você, mamãe, faz, o que seu papai faz, vai influenciar na vida do seu filho, vai influenciar na vida do seu neto, e assim por diante. Eu queria que você falasse um pouquinho desse assunto que eu acho tão relevante. Maravilha. Então, para a gente entender melhor isso, a gente tem que entender que quando um bebê nasce, ele já tem um pouquinho de microbiota, tá? Ele já tem um pouquinho de bactérias no seu organismo que vieram através do organismo da mãe, né? De bactérias que estavam no sangue da mãe ou que passaram do intestino para o sangue da mãe, foram transportadas pela placenta e chegaram ao contato do bebê, mas ainda é um pequeno percentual. A grande massa de bactérias que a criança recebe é no momento do parto, tá? E no pós-parto imediato, com a amamentação, enfim, é naquele primeiro contato. E aí, assim, que tipos de bactérias a criança vai receber? São as bactérias que a mãe tem, tá? Então, eu vou começar a atuar nessa modulação antes da mãe engravidar. Então, se eu pego uma mulher que tem o desejo de engravidar, mas que está desequilibrada, que está acima do peso, tem pressão alta, não faz atividade física, não dorme adequadamente, tem um trabalho estressante, ela está produzindo um monte de substância inflamatória, tem uma alimentação desregulada, a microbiota dela está toda alterada, né? Com predomínio de proteobactérias, por exemplo, que a gente sabe que expressam mais LPS, e o LPS pode causar hiperpermeabilidade intestinal, ser absorvido e causar endotoxemia metabólica, alterando todos esses marcadores inflamatórios que a gente citou aqui na live. Então, eu tenho que começar a atuar nessa mãe. Porque depois que ela engravida, por exemplo, eu não posso fazer, por exemplo, uma remoção de metais pesados. Porque se ela está intoxicada com alumínio, por exemplo, que é um metal tóxico muito presente na nossa água, já que o sistema de água usa alumínio para decantar a sujeira, e se eu fizer um mobilizador de alumínio para ela eliminar esse alumínio pela urina, eu corro o risco desse alumínio parar no cérebro do bebê e causar um problema de sistema nervoso pelo resto da vida, um retardo mental, enfim, alguma coisa. Então, eu não posso trabalhar algumas coisas com uma gestante no momento em que ela está gestante. Eu tenho que trabalhar antes da gestação, tá? E aí, quando essa mulher está gestante, a gente vai adequando o estilo de vida, vitaminas, alimentação, essa coisa toda. E o grande momento, né, o ápice dessa formação dessa microbiota intestinal é o momento do parto e o momento da amamentação. Então, se eu tivesse que selecionar 2 fatores aqui, é parto normal e leite materno. São os 2 fatores principais para que o bebê tenha saúde não só durante a infância, mas também pelo resto da vida. Então, você imagina que se o intestino é a principal área de contato com o meio externo, e se o bebê não põe outra coisa no intestino que não seja o leite materno, e o leite materno é bem equilibrado, porque eu cuidei da mãe direitinho, eu estou fornecendo aquela, entre aspas, ração perfeita para que o intestino do meu filho amadureça antes de expor esse intestino às coisas todas que eu encontro no meio ambiente. E a natureza é tão sábia que ali por volta dos 6 meses, que é a hora que a criança começa a ter contato com os alimentos, naturalmente esse sistema imunológico ele já aumenta a propensão dele a formar uma tolerância imunológica, ou seja, a reconhecer os alimentos que chegam e a tolerar esse alimento
para que o bebê não desenvolva alergia, né? E aí, enquanto essa microbiota está se construindo e eu estou modulando todo esse sistema, é como uma árvore que eu plantei e que o caule está engrossando. Depois que o caule engrossou, meu amigo, você pode dar machadada aí que ele recupera. A não ser que você dê machadada sempre no mesmo lugar, até o ponto de você derrubar a árvore, que aí é o caso do miojo todo dia que a gente estava falando. Então, se você Sim. der uma machadadazinha na árvore que já está com tronco grande, ela cura ali e, ó, cresce para cima e tá ok. Então, assim, 3 pontos. Parto normal, leite materno e cuidar do seu estilo de vida antes de você engravidar. E isso não vale só para mamãe, não. Tem muito trabalho mostrando que quando o pai está desequilibrado, o espermatozoide já vem mais ou menos meia boca. Então, você também precisa cuidar do pai para que isso aconteça de uma forma melhor para o bebê. É a questão do tal dos 1000 dias, que hoje se preconiza muito, né? Que é o período pré-gestação, gestação e os 2 primeiros anos de vida da criança, né? Então aí você falou de todas essas oportunidades, né? E além disso aí a introdução alimentar também, que é muito importante, né? Nos 6 meses. Então esse é um recado importante aí para você, mamãe, você papai, ou você que pretende ser. A gente já precisa começar a cuidar da nossa saúde antes da concepção aí, porque isso vai influenciar diretamente na saúde do bebê. E tem estudos que mostram, ou eu estou enganado, que isso passa de geração para geração, né? O benefício que você proporciona para essa formação da microbiota e, consequentemente, dessa boa condição imunológica do seu bebê vai passar para o seu neto. Para quantas gerações isso é passado aí? O que se tem hoje de estudo nessa área? Então, a gente sabe que isso se transmite por 2 gerações. Então, se você tem um avô que tem pressão alta, esse gene que te propicia ter pressão alta está no seu pai ou na sua mãe e está em você, né? E se você consegue controlar esses fatores, você pode desligar esse gene, né? Então, esse liga e desliga é o que a gente chama de fatores epigenéticos, que vão alterar a forma como esse DNA, que é um livro, vai ser lido. Então, eu posso contar a história de Chapeuzinho Vermelho, que acordou num dia raiado de sol, fez um café da manhã maravilhoso, foi passear pelas florestas e tinha borboletas na floresta e foi lá comer um bolo com a vovó. Ou eu posso contar a mesma história, que Chapeuzinho acordou e o dia estava nublado, choveu, ela foi para a floresta, passou frio, escorregou, quebrou a perna, foi se arrastando, foi picada por uma cobra e chegou lá na vovó. É a mesma história, contada de uma forma diferente, né? Então, o nosso DNA vai contar uma história ou outra de acordo com o que eu proporcionar de meio ambiente para ele, né? Se o meio ambiente for ruim, a epigenética muda. Então, quer ver uma coisa clássica aqui? A gente já está no final, mas dá tempo. Se você, por exemplo, tem uma gestação que você ganhou pouco peso, você está informando para o seu filho que o ambiente que ele vai encontrar depois de nascer é um ambiente com pouca comida. Aí a epigenética vai lá e desliga, por exemplo, todas as preferências de atividade física. Então vai crescer uma criança sem vontade de fazer nenhuma atividade física. E aí essa criança encontra um mundo cheio de comida e no qual ela não gosta de fazer nenhuma atividade física. Resultado, vai ter obesidade. Isso é um exemplo do que a epigenética pode fazer, né? Então, assim, o período gestacional é importantíssimo, né? Eu ouço algumas gestantes falar, eu estou gestante, vou aproveitar e comer tudo que eu quero, porque depois que meu filho nasceu, eu vou ter que cuidar da alimentação. Errado, você já tem que cuidar antes de você engravidar. Decidiu engravidar, já começa a cuidar do seu estilo de vida todo. Excelente, excelente explicação. Gente pessoal que está ouvindo aí e que precisar cuidar do filho, cuidar do processo aí gestacional ou até pré-gestacional, tem ninguém melhor do que esse cara aí, gente. O cara é fera. Não é porque é meu irmão, não, mas assim, eu acompanhei toda a trajetória dele, desde a dedicação dele para passar no vestibular em medicina, que o cara falou, eu vou, nem que eu faça 20 vestibulares, mas eu vou fazer até passar. Então, assim,
O meu irmão, o Cristiano, é um cara extremamente estudioso, extremamente dedicado, tá? É uma pessoa, assim, profissional fantástico. E se você realmente quiser proporcionar saúde para o seu filho, e agora a gente está entrando no assunto de criança, né? Não tem ninguém melhor do que esse cara, tá? Para poder fazer esse trabalho. E se você quiser cuidar do seu estilo de vida, se você quiser melhorar a sua saúde, recuperar a sua saúde, ou melhorar toda essa condição que a gente falou aqui de imunidade, é um trabalho que eu desenvolvo, tá? Por ser fisiologista. Então a gente tem um mecanismo, um protocolo muito interessante, que é o nosso check-up funcional. Você já se submeteu a ele, né? Onde a gente consegue identificar aí todas as possíveis disfunções, seja resistência à insulina, seja inflamação crônica subclínica, seja um desequilíbrio na questão do estresse oxidativo, tá? E que são basicamente as raízes do desenvolvimento das doenças crônico-degenerativas. Então, o que eu faço no meu trabalho, basicamente, eu falo que eu trabalho com atenção primária à saúde. Então, nosso objetivo é prevenção, tá? E aí a gente sabe que a epigenética, o nosso estilo de vida, é o grande responsável, mais do que a nossa genética, pelo desenvolvimento das doenças crônico-degenerativas. Então, o que a gente faz é mapear qual o impacto que o teu estilo de vida está tendo na tua saúde e começar a modular esse seu estilo de vida, a reprogramar esse seu estilo de vida, e aí cuidando da atividade física, da alimentação. Eu tenho parceria com nutricionistas, do controle de estresse e ansiedade, como o Cris falou na live. A gente tem ferramentas não farmacológicas para melhorar o nível de estresse, para gerenciar, manejar melhor esse estresse e essa ansiedade. O sono, que a gente também tem mecanismos não fisiológicos aqui. Quem quiser assistir as lives anteriores que a gente fez do nosso programa Saúde de Ferro, a gente já falou sobre sono e sobre controle de estresse. E aí, fora a exposição ao sol, hidratação também, que são outros pilares muito importantes. Então, o meu objetivo, basicamente, como profissional, é fazer com que você precise o mínimo possível ou que você não precise de partir para atenção secundária à saúde, onde você já precisa de medicamento controlado, acompanhamento de médico especializado, ou até a terciária, onde você já precisa de internação e cirurgia. Então, o meu objetivo, basicamente, é cuidar da tua saúde para evitar que você precise ser atendido por esses outros profissionais. Então, essa é a nossa missão aqui. E já encaminhando aqui para o final da live, eu queria que você... Primeiramente, eu queria te agradecer muito, meu irmão, pela participação, por aceitar aí o convite à live. Ninguém melhor do que você, na minha opinião, para a gente falar de alimentação e estabelecer esse assunto tão importante da microbiota das doenças crônicas. Então, primeiramente, te agradecer imensamente, tá? Você deu uma aula aqui para a gente. E que você possa fazer aí as suas considerações finais aí para a galera. Manda bala aí. Eu que agradeço, é um prazer, né? O Maurício Bar é uma pessoa que eu também admiro muito, uma determinação invejável, uma capacidade de síntese, de aplicação prática, né? E de visão de todo que eu raramente vejo em outras pessoas. Então, ele consegue traduzir tudo isso de uma maneira muito simples e fazer um trabalho de excelência, né? Como ele falou, já faço avaliação com ele e através das avaliações eu vou vendo se a minha atuação em mim mesmo está sendo adequada, né? Então, às vezes vai bem, às vezes não vai bem, aí eu puxo o freio ali em alguma coisa e assim a gente vai se modulando. O que eu queria deixar de reflexão final aqui, o que a gente está tratando, né, de prevenção, de promoção de saúde, prevenção de doenças, prevenção, né, de enfermidades crônicas, se eu tivesse que resumir tudo em uma reflexão só, eu diria o seguinte: a espécie humana, ela habita o planeta Terra há 300 mil anos. Tá? Então, você pensar, o que existia há 300 mil anos? Não existia apartamento, não existia luz elétrica, não existia geladeira, não existia nada disso. E aí, ao longo desses 300 mil anos, a gente vem sendo selecionado geneticamente para prosperar
né, para obter o melhor de todo esse ambiente e deixar a nossa espécie ser a dominante, ser uma espécie que perpetue no nosso planeta, tá? E mais ou menos de uns 200, 300 anos para cá, a gente começou a ter automóvel, luz elétrica, controle remoto, né? E mais recentemente, de 100, 150 anos, a indústria alimentícia entrou, como diz aquele meme, taca-lhe pau, né? Entrou com taca-lhe pau e botou miojo, botou salgadinho de pacotinho, botou hambúrguer, botou essas tranqueiras todas. Alimentos transgênicos, né? Transgênicos. E a nossa genética passou quase 300 mil anos sendo selecionada para comer coisas da natureza e agora a gente está se empanturrando de comidas inflamatórias e não adequadas para que o nosso gene foi selecionado. É lógico que vai dar ruim, né? A gente não teve tempo... Vai dar caca, como dizem, né? Vai dar caca. Vai dar caca. A gente não teve tempo para sofrer mutação a ponto de, vou sofrer mutação para aproveitar o melhor do miojo, se é que tem alguma coisa boa naquilo, tá? Ninguém está discutindo que é gostoso, porque foi feito para ser gostoso, né? Mas faz mal, né? Então, assim, não tem como você ter um aproveitamento de uma coisa boa se a sua genética, se você tem genética para voar, você não vai mergulhar, meu amigo. Você não vai ser um bom mergulhador se você tem asa, né? Então, a nossa genética foi feita para comer fruta, verdura, cereal, castanha, legume, né? Não foi feita para comer essas tranqueiras. Nossa genética foi feita para tomar sol. Nossa genética foi feita para quando o sol baixar, a gente ir dormir. Para quando o sol levantar, a gente acordar. Nossa genética foi feita para que a gente coma a fruta quando a estação promover essa fruta para a gente. Na hora que não tem a fruta da estação, a gente come outra fruta. É assim que a nossa genética foi feita. Então, é uma coisa... movimento, para se movimentar. Movimento, né? Porque eu tenho que... né? Não foi feita a nossa genética para você acordar e pegar uma meia dúzia de panqueca na geladeira para comer antes de sair. Então, o homem primitivo ia caçar em jejum, tá? Então, são ciclos da nossa vida. Alimentado em jejum, sono e vigília, atividade e repouso, né? E assim que nós fomos feitos. Então, é claro que se você seguir isso, você vai ter saúde por muito mais tempo. É difícil? É difícil. Mas tem algum benefício maior do que você ter a sua saúde? Porque tendo saúde, você corre atrás de todo o resto, né? Pelo amor de Deus. Eu gosto de usar uma frase, só para te interromper aqui um pouquinho, desculpa, eu falo muito para os meus pacientes no final da consulta o seguinte, e aí eu quero deixar essa mensagem final aqui. Você tem duas opções na sua vida. Ou você cuida da sua saúde, ou você cuida da sua doença. Não existe terceira opção. Tá? Ou é um ou é outro. Dá trabalho cuidar da saúde? Dá. Vai cuidar da doença para você ver o tamanho do trabalho que vai dar. E não tem terceira opção. Ou você escolhe um, ou você escolhe outro. Não é isso? É isso aí. É isso aí. Então, resumidamente, é isso que a gente quer promover aqui para vocês, para que vocês consigam ter essa visão mais integrativa, né, mais ampla do que em que ambiente que a gente vive, né? E ao tentar adequar o meio ambiente à sua genética, com certeza você vai estar melhorando a sua qualidade de vida, não só para você, mas para o seu filho e para o seu neto também. Maravilha. Meu irmão, valeu demais. Tu deu uma aula aqui, sensacional. Galera, obrigado aí pela audiência, obrigado pela presença. A live vai ficar gravada, tá? Então você pode, mesmo depois, disparar aí para sua família, para seus amigos, porque é um assunto primordial para todo mundo. Tá? Não tem nada mais importante na sua vida do que a tua saúde. Então, obrigado pela audiência de todos. Obrigado, meu irmão, pelo aceite aí ao convite para a live. Foi sensacional. Tamo junto, tá? Boa saúde para todos. Chegando o final de semana, bom final de semana para todos. Valeu demais. Tamo junto, irmão. Valeu, Belinho. Abração. Valeu. Tchau, tchau.